Nesta videoaula, vamos trabalhar o conceito de inequação. O que é uma inequação? Então, nós definimos uma inequação, uma sentença matemática expressa por uma desigualdade envolvendo incógnitas. Então, por exemplo, olha aqui, ó, assim como as equações, o que define o grau de uma inequação vai ser o expoente, o maior expoente na variável x. Então, aqui eu tenho dois exemplos de inequação, uma de segundo grau, que o maior expoente aqui é 2, e aqui embaixo uma de primeiro grau, que o maior expoente aqui é 1. Então, inequação, tá vendo aqui, ó, isso é uma desigualdade, né? Se dois números são diferentes, o que pode acontecer? Ou ele é maior ou menor que o outro, ok? Então, uma desigualdade é tratado pelo símbolo de maior, menor, se estendendo a maior igual ou menor igual, ok? Para a gente resolver uma inequação, como é que a gente procede? Duas situações. Uma inequação de primeiro grau é muito simples de resolver. A gente faz como se fosse uma equação. Simplesmente a gente isola x em um dos membros da desigualdade. Então eu tenho aqui, ó, ax mais b igual a zero. Isolo aqui o x, ax é maior que menos b. X maior que menos b sobre a. Pronto, essa equação está resolvida. Mas o que me interessa numa inequação é geralmente saber o sinal. A gente usa muito inequação para estudo de sinal de função. A gente vai voltar nesse assunto aqui com mais um pouquinho de informação na unidade 4, quando a gente estiver estudando função. As inequações de segundo grau, a gente tem que ter esse embasamento em função aqui para entender um pouco melhor. Então, eu, a princípio, vou fazer um esqueminha aqui bem interessante para vocês entenderem esse conceito. Ó, o interesse nesse tipo de inequação é o estudo de sinal, assim como de primeiro grau. Só que por a gente ter uma dificuldade maior para isolar o x, né, como nas equações de primeiro grau ou na inequação, aqui a gente vai precisar de um estudo mais elaborado da função. Ou seja, eu bolei esse esqueminha aqui para você entender um pouco melhor sobre as funções, né, de segundo grau. Quando a gente representa graficamente uma função de segundo grau, a gente tem um seguinte formato, né? A gente tem uma parábola. A representação gráfica é uma parábola. E essa parábola, ela tem a concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo do sinal de A. Se o A for maior que zero, a sua parábola tem a concavidade voltada para cima. Se o A for menor que zero, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. E por que tem aqui, ó, delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero? Como você teve a oportunidade de aprender no nosso material, o discriminante delta, ele é importante nas equações de segundo grau. Por quê? Porque dependendo do seu valor, a sua equação pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. A raiz ou zero de uma função é o lugar onde ela encosta aqui no eixo x, ó, ou seja, onde que a minha função é nula. Então, quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes reais distintas. Por isso que ela encosta aqui no eixo x em dois lugares. Quando o delta é igual a zero, nós temos uma única raiz real, ou seja, ela vai encostar no eixo x em um ponto só. E quando o delta for menor que zero, nós não temos raízes reais, ou seja, ela não encosta no eixo x. Aqui, se é maior que zero, para cima, menor que zero, para baixo, ok? Então, nós temos todas essas situações aqui. E a função, tá vendo aqui, ó, tá em verdinho aqui, ó, quando os valores de x estão à esquerda dessa raiz aqui, a minha função assume valores o quê? Positivos. E aqui também, ó, quando está à direita da raiz, também positivo. O que está para baixo é negativo. Tá vendo? Tudo que está para cima do eixo x é positivo. Tudo que está para baixo é negativo. Então, olha aqui, ó, nesse primeiro caso. A minha função assume valores positivos para fora das raízes, tá vendo aqui, ó? Fora das raízes, minha função é positiva. Quando está entre as raízes, minha função assume valores negativos. Aqui, ó, é o contrário. Entre as raízes, minha função assume valores positivos e fora das raízes aqui, minha função assume valores negativos. Quando o delta for igual a zero, a minha função vai ser positiva para todos os valores, com exceção da própria raiz, porque quando x assumir o valor da raiz, ela vai ser zero, vai ser nula. E aqui é a mesma coisa, a minha função vai ser negativa, com exceção da raiz.
E aqui a gente tem funções estritamente positivas ou estritamente negativas. Ou seja, a minha função aqui ela nunca vai ser negativa e nunca vai ser nula. Ou seja, sempre vai ser positiva. E nessa situação aqui ela sempre vai ser negativa. Aqui no meu caso ela nunca vai ser negativa, quando delta é igual a zero e A maior que zero, mas ela pode ser nula. Aqui, veja bem, ela não pode ser nula, ela é estritamente positiva, para delta menor que zero e A maior que zero. Eu sei que está meio complicado, mas a gente vai voltar nesse assunto aqui em função, ok? Nos exemplos você vai entender também melhor esse procedimento. Vou fazer bem passo a passo, ok? Exemplo 1. Resolva as inequações. Como você pode observar, essas equações são todas de primeiro grau. Nós temos aqui o maior expoente é 1, então o procedimento para resolver é isolar o x, como se fosse resolver uma equação. Então vai ficar 2x, o x está aqui somando, vem para cá, subtraindo. Conserva a desigualdade. O menos 5 já estava aqui, permanece. O 1 estava aqui somando, vem para cá, subtraindo. 2x menos x, x conserva a desigualdade, menos 5 menos 1, menos 6. Pronto, está resolvido. Então a gente costuma aqui só escrever isso de um modo mais formal. Então vai ficar solução. X pertence a R, tal que x menor que menos 6. Se a gente fosse fazer uma retinha para exemplificar, fazer isso aqui um esboço gráfico, como é que seria isso? Eu tenho a minha função, é uma reta crescente, aqui ela vai ser desse formato aqui, ó. Exatamente aqui em menos 6, ou seja, eu tenho um pontinho aqui que é a raiz da minha função, aqui no menos 6. E os valores que me interessam, que eu vou colocar aqui na cor rosa, são todos aqueles que estão à esquerda do menos 6. Ou seja, a solução da minha inequação vai ser essa parte aqui do gráfico. Ó. Lembrando que essa reta aqui é a reta real. Então a solução, todos os valores menores que menos 6. Essa é a minha resposta dessa função aqui, ok? Vamos fazer a mesma coisa para essa aqui, para a letra B. Então, para a gente resolver, vou eliminar os parênteses, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3, menos 6, menor ou igual a 5x, menos 9. Eu vou optar por passar a incógnita para o primeiro membro. Então, vai ficar 2x menos 5x, menor ou igual a menos 9, mais 6. 2x menos 5x, menos 3x, menor ou igual a menos 9, mais 6, vai dar quanto? Isso aí, menos 3. Agora, a gente vai ter que sumir com esse menos aqui. Então, o que a gente faz? Nós vamos multiplicar os dois membros da desigualdade por menos 1. Então, eu vou multiplicar por menos 1 aqui, ó, os dois membros. Vai ficar o quê? 3x menor ou igual a 3. Lembrando que quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, nós invertemos o sentido da desigualdade. Então, se era menor ou igual, passa a ser o quê? Maior ou igual. Então, não pode esquecer disso. Então, quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, inverte o sentido da desigualdade. Se era menor, fica maior. Se era maior, vira menor e vice-versa. Então, aqui vai ficar x maior ou igual a 3/3, x maior ou igual a 1. Pronto, está resolvido a nossa funçãozinha. Só para ficar bonitinha a resposta, solução. X pertence a R, tal que x maior ou igual a 1. Então, essa é a nossa resposta, ok? Ou seja, qualquer valor maior ou igual a 1 satisfaz a minha desigualdade assim. Vamos para o próximo exemplo. Veja bem, temos aqui uma inequação de segundo grau. Aí agora eu vou fazer bem passo a passo para a gente entender como é que a gente resolve isso.
O que me interessa? Veja bem, toda essa parte aqui da desigualdade só vai ser verificada se for um número menor que zero. E o que é um número menor que zero? É um número negativo. Então, o que a gente precisa para resolver esta inequação? Primeiro passo, nós vamos calcular as raízes para fazer uma representação gráfica da minha função. Então, isso aqui vai ser uma funçãozinha, que eu vou chamar de f de x. Nós vamos voltar nesse assunto aqui na unidade 4, ok? Então, vamos lá. Calculando as raízes, vou pegar essa minha funçãozinha e vou igualar a zero. Resolvendo a inequação, a gente usa aqui a fórmula de Bhaskara. Delta igual a B2 menos 4AC. Então, o delta é igual a... Quem que é o B? O B é menos 5, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 4. Então, o delta vai ser menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. Então, meu delta aqui vai ser 9. Agora, a minha fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos b, então vai ficar menos 5, mais 5, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 9 é quanto? 3, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu vou ter um x', e aqui eu vou ter minha segunda raiz, que é um x duas linhas. 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2, 4. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Pronto. Primeiro passo está feito. Já tem minhas raízes. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou fazer uma representação gráfica da minha função. Ó, eu tenho aqui o meu eixo x e tenho as minhas raízes, que foram 1 e 4. Ok? Beleza. Agora eu vou fazer a minha parábola. A minha parábola tem a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Então, eu tenho uma parábola que passa exatamente aqui, ó, no eixo x, nos pontos 1 e 4, ok? De abscissa 1 e abscissa 4. Agora, veja bem, como foi dito naquele esqueminha, tudo que está para baixo do eixo x é negativo, e tudo que está para cima é positivo. Ou seja, minha função assume valores positivos aqui e aqui, e valores negativos entre as raízes, porque está para baixo do eixo x, ok? Agora volta lá na sua função. Sua função não é essa equação que a gente acabou de resolver aqui? E o que te interessa? Apenas os valores menores que zero. Então, onde estão os valores menores que zero? Os valores menores que zero estão representados aonde? Muito bem, aqui, ó, entre as raízes. Ó, entre as raízes. Então, é isso aqui que a gente vai pegar. Com uma condição. Minha função pode ser zero? Não. Eu só quero os valores menores que zero. Então, a gente não vai colocar aqui os extremos desse segmento. Nem 4. Então, o que é a minha resposta aqui? São todos os valores reais compreendidos entre 1 e 4. Não posso pegar nem 1 e nem o 4. Então, como é que a gente vai representar isso? Solução. Ó, x pertence a R, tal que 1 menor que x menor que 4. É assim que a gente representa uma quantidade de números que está compreendida entre dois números. Então, esta é a solução da minha equação, tá vendo? Ó, a representação gráfica diz tudo pra gente. Ó, minha função assume valores positivos à esquerda de 1 e à direita de 4. E aonde que ela é negativa? Entre o 1 e 4. E aonde que ela é nula? Exatamente para x igual a 1 e para x igual a 4. Ok? É assim que a gente resolve uma inequação de segundo grau.